Vamos lá, meus amiguinhos, vamos resolver a questão que está aparecendo na sua tela aí, uma questão de equilíbrio do ponto material, ok? Diz o texto da questão: o sistema da figura abaixo, para chegar à posição de equilíbrio, fez com que a mola M fosse alongada de 0,50 centímetros, sabendo que as massas dos fios e da mola são desprezíveis e que o peso P vale 140 newtons, determine a tração no fio AB e a constante elástica da mola. Muito bem. Vamos inicialmente aqui só destacar no texto aquilo que a gente quer calcular. Isso aqui é bastante importante, principalmente nas questões que são muito longas e têm muitas informações, tá? Então, a gente quer determinar duas coisas. A tração no fio AB. A tração no fio AB é esse que está aqui, o fio AB. A constante elástica dessa mola é o que o problema pede para a gente tem que se concentrar nisso. Além de se concentrar nisso, a gente tem que se concentrar naquilo que a questão diz que é importante. Ele diz que esse sistema todo, ele está numa situação muito importante, que é chamada situação de equilíbrio. Olha só. Equilíbrio significa o que para a gente? Força resultante igual a zero. Vetorialmente igual a zero. É isso que significa equilíbrio para a gente. É em cima disso que a gente vai trabalhar, então. Ok? Eu tenho um bloquinho de massa M aí, que ele não diz qual é a massa. Esse bloquinho eu já fiz aqui, separado no esquema dele, porque nós vamos desenhar as forças que estão atuando nele, porque o problema diz que ele está em equilíbrio. Então, quais são as forças que estão atuando nele? Bom, a primeira força que eu vejo atuando nele aqui é a força gravitacional. A força gravitacional devido à presença de um campo gravitacional vertical e para baixo, tá? Então, está aqui, você tem a força, a aceleração da gravidade e, portanto, esse corpo está sob a ação da força-peso, na mesma direção e sentido do campo gravitacional. Então, está aqui o peso do bloco. Bom, ele não vai acelerar verticalmente para baixo, porque sobre ele também está atuando uma força de tração. A força de tração desse fio aqui que está puxando o bloco para cima. Então, vamos desenhar essa força também. Força de tração. Estou me esforçando para desenhar os vetores com o mesmo tamanho, porque como eles têm a mesma intensidade, né? Peso e essa força de tração, então a gente diz aqui que como esse corpo ele está em equilíbrio estático, então a força resultante é igual a zero. Então, o que eu posso dizer desse bloco? Eu posso dizer que a força, perdão, a caneta está muito grossa, força resultante é igual a zero. Para a força resultante é igual a zero, o módulo da tração é igual ao módulo do peso do bloco. É isso aqui que quer dizer equilíbrio. Pronto. Muito bem. Mas eu tenho mais forças atuando aí, porque esse bloco está ligado, além do fio vertical que liga ele ao ponto A, eu tenho também um fio que liga o ponto A até o ponto B, e tem uma mola que liga o ponto A até o ponto C, uma parede, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho que desenhar todas essas forças que estão atuando aí. Muito bem. A mola, ela foi alongada, o texto da questão diz que ela foi alongada, ela foi esticada de C para A. Então, de A para C, a gente vai ter que ter uma força elástica, porque a força elástica, ela tende a restaurar o comprimento natural da mola. Então, eu vou desenhar a força elástica de A para C. Olha ela aí. Nossa, o professor desenhou uma força elástica grande demais. Por que grande? Para ficar mais fácil da gente visualizar o que eu quero que você veja nessa questão, tá bom? Então, aqui eu tenho a força elástica. Pessoal, as outras forças eu vou desenhar de tal forma que a gente consiga fechar um polígono. Esse polígono vai ser um triângulo, porque eu tenho três forças, portanto, três vetores. Por que eu vou fazer isso? Porque nós aprendemos, quando trabalhamos com a soma e as demais operações com vetores, nós aprendemos que quando a soma de vetores dá igual a zero, ela vai fechar um polígono. E quando fecha força resultante igual a zero, significa dizer que você vai ter um polígono. Como eu tenho três forças, vai fechar um triângulo. E aí no triângulo é muito legal. Por quê? Porque aí você pode trabalhar com seno, cosseno e tangente,
Você pode trabalhar com o Teorema de Pitágoras, e essas coisas todas facilitam bastante. Essas questões que envolvem equilíbrio do ponto material e do corpo extenso, normalmente elas vão passar por um triângulo. Por isso que eu costumo dizer que a gente usa muito da geometria básica, da geometria trivial que você estudou a sua vida toda, para resolver esse tipo de questão. Então, são questões que a gente resolve geometricamente, aproveitando, inclusive, toda a simetria geométrica que o problema nos permite. E aí eu vou mostrar isso para você nessa solução, tá? Para que os vetores fechem um polígono, você não pode desenhar todos os vetores na mesma origem. Por exemplo, eu sei que as forças estão atuando no ponto A força elástica é de A para C, a força de tração no fio AB é de A para B, e a força de tração nesse fio aqui também é de A em direção ao bloco. Mas eu não vou desenhar aqui, senão eu não consigo fechar o polígono. Para fechar o polígono, você tem que pegar a origem de um vetor e colocar na extremidade do outro, tá? Então, os outros vetores eu vou colocar de tal forma que fique cabecinha de um vetor no rabinho do outro, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer alguns traços aqui só porque eu quero que o desenho fique bem bonitinho, tá? Então, olha só, eu vou puxar daqui para cá, mas eu não vou puxar nessa cor, eu vou puxar em outra cor. Ó, vou puxar assim, só porque eu quero fazer o desenho bonitinho, tá? Deixa ele aqui. Agora eu vou desenhar no ponto C que está aqui, o vetor que puxa o bloco A para baixo, que é esse vetor força de tração que puxa o bloco para cima, puxa o ponto A para baixo. Então, só por uma questão de lógica, eu vou desenhar ela também, olha só, eu vou desenhar essa força de tração na cor azul. Só para seguir a lógica, ó. Olha ela aqui. Quem é essa força? Essa é a força de tração. Professor, mas no bloco ela está para cima. Ah, eu sei. Mas no ponto A ela está para baixo. Olha lá. Para ficar bonitinho. Pronto. Vamos lá desenhar o vetorzinho. Repare que eu coloquei, ó, a origem do vetor tração na extremidade do vetor força elástica. Tá aqui. Agora, o outro vetor está puxando o ponto A para cima. Aí eu vou desenhar ele. Eu vou desenhar ele na cor roxa. Olha só. Então, vamos lá. Daqui eu desenho ele para cá. Pronto. Fechou. Olha aí como fechou o polígono bonitinho, tá vendo? Mas para fechar o polígono, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer a cabecinha de um no rabinho do outro, tá? Cabecinha de um no rabinho do outro. E aí você fecha, tá ok? Fechou o polígono, significa que a soma desses vetores vai igual a zero. Vetorialmente igual a zero. Perfeito. Então, olha só. Por semelhança de triângulo, olha só, esse ângulo daqui é igual a esse. E também é igual a esse. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Se aqui já é 90 e aqui é 45, aqui tem que ser o complemento de 45, que é 45 mesmo. Tá vendo? E isso nos traz uma informação interessante. Se aqui é 45, aqui é 45 e aqui é um ângulo reto, esses lados aqui formam os lados de um quadrado cuja diagonal é esse vetor na cor roxa. Tá vendo? E aí eu reduzi o meu problema a um problema físico, a um problema de geometria. Tá? E aí nós temos informações importantes, tem dados aqui que diz que o cosseno de 45 é 0,7. Vamos começar calculando a força de tração, que é essa tração que está na cor roxa aqui. Eu vou chamar, ele fala tração AB, eu vou chamar de telinha, só para não ficar escrevendo AB, que eu não gosto de jeito nenhum. Tá bom? Deixa eu colocar o vetorzinho aqui assim também. Pronto. E aí, o que nós vamos fazer agora? Repare que, em relação a esse ângulo que aqui está, isso aqui é uma hipotenusa, né? Porque ele é o lado oposto a esse ângulo de 90 graus. E esse lado aqui, em relação a esse ângulo, ele é um cateto adjacente. Então, você tem cateto adjacente e você tem hipotenusa.
Então, você tem relação de cosseno, perfeito. Então, você vai ter que cosseno de 45 graus é igual ao cateto adjacente, que é a tração, sobre o telinha, que é o que nós queremos calcular. Então, quem vai ser telinha? Telinha vai ser tração sobre cosseno de 45. Cosseno de 45 graus. Então, telinha. Essa tração que está aqui, nós já vimos que ela é igual ao peso. Então, vou colocar peso sobre cosseno de 45. Então, esse telinha vai ser igual ao peso, que o problema disse que é 140, tudo disso dividido por cosseno de 45, que os dados me disseram que é 0,7. Tração, portanto, é igual. Bom, dividir por 0,7 é multiplicar por 10 e dividir por 7. 140 por 10 dá 1.400, dividido por 7 dá 200. 200 newtons. Isso aqui é uma resposta. Não é a resposta total do problema, mas é uma resposta parcial. E com isso, você já pode olhar nas opções e ver o que você pode eliminar. Então, já sei que é 200. Então, não pode ser letra B, não pode ser letra B, não pode ser letra C e nem pode ser letra E. Só pode ser ou letra A ou letra D. Ok? E aí, para achar a outra resposta, nós vamos utilizar a simetria geométrica do problema que eu falei para vocês, que eu gosto de utilizar. Vou puxar isso aqui mais para cá, para eu usar o espaço. Então, se eu já sei que aqueles lados são lados de um quadrado, meu amigo, então eu posso dizer que o tamanho desse vetor é igual ao tamanho desse. Então, eu posso dizer que a força elástica é igual à tração em módulo. Repare que eu não estou colocando o vetorzinho em cima. E essa tração é igual ao peso P. Então, você tem que força elástica é igual a P. A força elástica é K vezes ΔX, que é a deformação da mola. Então, o K é igual a peso sobre ΔX. K, portanto, é igual a 140 sobre ΔX, que é meio centímetro. Tá? Cuidado com isso, porque a resposta está dada em Newton por metro, então você não pode trabalhar com centímetro. Olha lá em cima. Ele deu meio centímetro, é 0,5 vezes 10 a menos 2. Então, é 0,5 vezes 10 elevado a menos 2. Pronto. K, portanto, dividir por meio é multiplicar por 2. Então, vai dar 280 e sobe 10 ao quadrado. Então, o K vai ser igual a... Pessoal, olha só. Eu posso escrever isso aqui como 28 vezes 10, mais vezes 10 ao quadrado dá 10 à terceira. E aí isso aqui vai dar em newtons por metro. Mas eu não tenho nenhuma resposta escrita desse jeito aí. Ó. Uma é 70 e a outra é 28 quilonewtons. Então, eu vou escrever da forma como ele quer. 28 quilonewton por metro. E essa é a segunda parte da resposta que nós estávamos procurando. E agora nós vamos subir lá em cima e ver qual é o gabarito. Olha só, não pode ser letra D também, tá vendo? Então, não pode ser letra B. A única resposta que sobrou para a gente foi a letra A, tá vendo? A questão não é difícil de resolver. Queria que você percebesse que a gente usou praticamente a geometria. A gente reduziu um problema físico a um problema geométrico, ok? Questão resolvida, questão gabaritada.